Em nome de Jesus, louvando ao nosso Deus com o hino Cristo Comandante. Nunca suas vozes são
Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Vamos todos nós de joelhos dobrados, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, que o Senhor possa abençoar o nosso culto poderosamente nesta noite. Glória a Deus. A palavra de Deus vem falando para que nós possamos nos alegrar sempre, né? Às vezes, lógico que a gente passa por algumas dificuldades, por algumas tristezas, mas o Senhor está pedindo que a gente experimente aquela paz que excede todo entendimento, né? Mesmo em meio a alguma preocupação, as preocupações do dia a dia, é possível se alegrar no Senhor, porque Deus já tem feito muito nas nossas vidas, né? E a maior demonstração de amor foi a entrega de Jesus na cruz. Então, que nós possamos nos lembrar disso todos os dias, sendo gratos a Deus, com o coração cheio de gratidão, né? Eu desejo a todos um bom culto na presença de Deus, que nós possamos aproveitar essa noite, né? Nós saímos dos nossos lares, estamos com vida, estamos com saúde, então que nós possamos aproveitar esses momentos na presença de Deus. A oportunidade agora de estar com a orquestra, que também estará oferecendo o seu louvor ao nosso Deus. A paz do Senhor, igreja. Este louvor que a orquestra estará tocando, né, e cantando e louvando ao Senhor juntamente com a igreja, é um louvor novo para a orquestra, que é a primeira vez, né? Mas alguns dos irmãos já conhecem. É o louvor Pescadores de Homens. Então convido a todos a louvar juntamente conosco. Thank
capítulo 1, versículo 9, Deus dá uma ordem clara a Josué dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué estava à frente de um povo que queria conquistar a terra prometida, mas sabia que enfrentaria muitos desafios. No entanto, Deus não pediu para esperar, ou para retroceder, ou para voltar para trás, mas para marchar com coragem. A mesma ordem é dada a nós. Marche com coragem, confiando na presença de Deus em cada passo da sua jornada. Decida marchar, decida perseverar, decida continuar, decida passar pelo processo, alcançar o propósito que Deus tem para você. Então marche até o fim.
final você vai triunfar. No final você vai triunfar. Oral Melodia da Paz está com oportunidade. Logo após, passo a palavra para a ministra de louvor desta noite.
do Senhor. Peço que os irmãos coloquem de pé. A diaconisa Rosa estará fazendo oração em favor da oferta. Oremos ao Senhor. Deus Santo, maravilhoso Pai, é com gratidão que estamos diante do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, por livre e espontânea vontade, porque nós estamos aqui para te adorar, pelo Deus grandioso que tu és, pelo Deus provedor, pelo Deus cuidador. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue nos cuidados de cada um. Sejam quebradas, vencidas, portas de emprego sejam abertas. Senhor, se tem alguém que está desempregado, que o Senhor, ó Deus, venha prover um pão cotidiano, a condição, ó Deus, de se manter e assim também ofertar e dizimar diante da tua presença. Que o Senhor continue na vida dos nossos irmãos e continue nos abençoando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
já passou e ainda passa por situações que às vezes a gente pensa, só um milagre de Deus. Mas que de fato o milagre de Deus está sendo operado através daquela situação, mas não no seu tempo e nem do seu jeito, mas no tempo de Deus e do jeito dele. Mas cada problema ou circunstância que nós passamos, que o Senhor nos permite passar, é para nos ensinar a sermos mais dependentes dele. É para nos ensinar a sermos mais dependentes da presença do Senhor em nossas vidas. Adorar a Deus em minhas tribulações é fácil? Eu, particularmente, para mim não é fácil. E muitas das vezes, dependendo do que eu estou passando, dói. Mas a verdadeira adoração é essa. O verdadeiro adorador é esse. Adorar a Deus em meio às aflições, em meio aos problemas, às circunstâncias. Tudo muda, os governos mudam, as pessoas mudam, as estações, nem as estações, elas são para sempre. É um tempo determinado para elas estar ali. Mas Deus continua sendo o mesmo. Estando acima de todos, acima de todos e de tudo. Acima de qualquer superioridade. Seja qual for a nossa luta ou o seu sofrimento atual, Deus não nos promete necessariamente a vitória em todas as batalhas, mas Ele garantiu a maior batalha, na maior batalha de todas, aquele que somente Ele venceu contra o pecado e a morte, para que o nosso sofrimento tivesse fim, sua vitória sobre a morte na cruz. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos.
de vocês vieram por um mero costume de vir à igreja. Outros talvez vieram aqui com alguma angústia, com algum clamor, com alguma súplica. Talvez você chegou aqui hoje trazendo algo no seu coração que precisa ser resolvido com Deus. Talvez você trouxe algo que hoje que é necessário a intervenção milagrosa do Senhor sobre a sua vida. Talvez alguma coisa que você carregue que está prejudicando a tua vida. Aqui é a hora de você poder falar a este poderoso que nós cantamos aqui, a este que é grandioso, para que Ele possa te ajudar neste momento a superar todas as suas dificuldades. Além dos trovões que Deus pode dar, o que Ele mais pode dar é paz sobre a tua vida. É a alegria de você saber que você está servindo a um Deus que Ele pode se manifestar nos trovões, mas que Ele pode também se manifestar no silêncio, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Creia que a palavra pode falar poderosamente para mudar a tua vida hoje. Feche os teus olhos. Ó Deus, nós te glorificamos e te adoramos aqui, Senhor. Cada um de nós viemos aqui nesta noite com um objetivo sobre as nossas vidas, crendo que Tu és aquele que manifesta o Teu poder e a Tua virtude sobre cada um de nós. A Tua igreja está aqui, ó Deus, para Te glorificar e para exaltar ao Deus que é soberano sobre todas as coisas. E aqui nós Te louvamos e Te engrandecemos, crendo que Tu tens poder para falar a cada um de nós, para solucionar problemas, para resolver angústias, ó Deus, para que dos nossos lábios brote louvor, a alegria de saber que nós servimos a um Deus de poder. Clamamos a Tua misericórdia. Fala conosco nesta noite, Senhor. No nome de Jesus nós Te invocamos, pedimos a Tua bênção. Me coloca em Tuas mãos, ó Deus, para não falar de mim mesmo, mas para falar de acordo com a Tua vontade, para com a Tua igreja e para com cada um de nós. Nós Te suplicamos no nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, pode se assentar. A paz do Senhor a todos. É bom estar novamente com os irmãos. Junto aqui nós podemos meditar na palavra de Deus. Vou pedir uma projeção, eu jogarei Hebreus. Eu peguei ele bem na surpresa ali, né? Hebreus, capítulo 11, verso 30 até o 34. Porque nós estamos aqui, eu até perguntei aqui para a líder das mulheres aqui por que eu fui colocado, né? O Luciano foi colocado para começar e eu fui colocado para terminar. Eu não entendi muito bem, mas tudo bem, né? De repente tinha que ser uma mulher aqui falando, mas dizendo ela que não, dizendo ela que é para um homem falar mesmo, né? Porque todos precisam ser ministrados, é isso, né? Então tá bom. A palavra de Deus nos fala do verso 30 até o verso 34 ali da palavra do Senhor. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Essa palavra do Senhor em Hebreus, já no Novo Testamento, relata sobre um feito que aconteceu lá no passado, quando Josué, ao adentrar a terra prometida, um dos seus maiores desafios que ele precisava enfrentar era começar a conquistar a terra. E para conquistar essa terra, ele precisou primeiro receber de Deus uma bênção e entender o que era preciso fazer. É interessante que o desafio de Josué era um desafio que talvez para qualquer um de nós poderia ser intransponível, porque ele estava agora liderando um povo, já que Moisés havia morrido há pouco tempo. Ele agora tinha que liderar aquele povo. O desafio de você liderar alguma coisa sempre vai ser um grande desafio.
principalmente porque você tem que decidir por alguma coisa. E o fato de você tomar decisões talvez é o fato que mais nos gasta ou nos tira energia. Segundo os estudos aí, o nosso cérebro, no momento de tomar alguma decisão, é necessário haver um conjunto gigantesco de decisões dentro do nosso cérebro, e por isso nós somos consumidos de energia para conseguir tomar uma decisão. E essas decisões muitas vezes nos consomem além do que nós podemos suportar. Josué tinha que tomar decisões que iriam afetar diretamente não só a sua vida, como a vida de outras pessoas. E é interessante nós percebermos de como Deus age em todo o tempo, para que as nossas decisões, quando são pautadas e estão debaixo da vontade do Senhor, elas são as melhores decisões, porque Ele confiou em Deus. E aqui nos relata a palavra do Senhor lá, que quando Ele adentra, ou quando Ele manda alguns espias para tentar entender como era a terra que Ele tinha que tomar, aonde Ele iria com certeza guerrear, batalhar, Ele iria ter grandes desafios para fazer ali, Ele envia esses espias lá, e esses espias precisam ser protegidos de alguma coisa, de alguma forma, para poder, a primeira cidade a ser derrubada seria Jericó. E aí então aparece a figura de uma mulher. E aqui é interessante nós pensarmos de como que as mulheres, elas têm um papel fundamental em todo o desenvolvimento da história de Cristo na Terra. A história de Deus, a história de Cristo, a história da salvação dada por Deus, ela o tempo todo, ela reflete, ou o tempo todo usando tanto de homens como de mulheres. Não há em momento nenhum na história algo relativo somente a homens. Nós notamos claramente que essa situação ocorrida muitas vezes lá no Antigo Testamento, a preferência por homens, nós pegamos aqui, vamos olhar as linhagens históricas, quase relata apenas os homens, isso foi algo que criou-se entre a humanidade. Em momento nenhum houve da parte dos céus algum tipo de preferência ou predileção de Deus para com homens do que com mulheres. O que nós percebemos é que na história do desenvolvimento da salvação dada por Jesus Cristo, nós notamos que Deus usou homens e mulheres de forma praticamente igual. Talvez, se nós fôssemos citar os diversos exemplos que acredito que esse mês foram citados aqui nas mensagens e pregações que foram ministradas durante esse mês aqui, foram citadas várias mulheres, foram citados vários exemplos de mulheres que foram importantes. E portanto nós notamos claramente que há uma manifestação de Deus em meio ao seu povo, independente do gênero, independente aí do sexo, independente da criação. Tudo é obra das mãos do Senhor e percorre o caminho de acordo com a vontade dele. Ele usa aqueles que se manifestam, que se colocam na presença dele e se permitem serem usados por Deus. E isso é maravilhoso, você pensar que independente de ser um homem, uma mulher, independente de ser uma criança, independente da sua linhagem, independente de onde você veio, quando você se coloca na presença de Deus, Ele te usa com poder para moldar vidas e para moldar caminhos. Tanto é que esta mulher que eu citei, ou que é citado lá em Hebreus, já lá no livro, ou nas cartas, já do Novo Testamento, é lembrado o nome dela, Raabe, como alguém que foi importante nesse projeto de conquista da terra prometida. Ela deu guarida a alguns espias, possibilitou que esses espias pudessem escapar, voltar com as informações, para que assim então o povo pudesse tomar ali a invasão conforme a ordem de Deus. Mas o que é importante entendermos aqui, porque Deus poderia ter manifestado o seu poder em meio àquela conquista, independente de quem estava ajudando, mas Ele usa dela alguém que não era hebreia, alguém que tinha, para a maioria de nós aqui, uma posição ou uma postura de pecadora. Talvez para muitos de nós olharemos para uma mulher dessa
que se vende ou vende o seu corpo para o prazer de outros, talvez nós olharíamos ou olhamos para muitas dessas pessoas e enxergamos ali apenas o pecado. Não conseguimos ver muitas vezes que ali há uma vida, que ali há uma pessoa que precisa muitas vezes da salvação que o Senhor Jesus pode prover. Tanto é que quando ela compreende o que aqueles homens estavam fazendo, ela age com misericórdia. Eu falo com misericórdia porque a palavra do Senhor nos conta que ela chama os homens e fala: eu vou dar guarida a vocês, mas eu preciso que vocês garantam a minha vida e garantam a vida também da minha família, garantam a vida dos meus pais. Ela age em prol da sua família, para cuidar do seu núcleo familiar. E ela estava se expondo ali, porque naquele momento havia um grande perigo. Se alguém soubesse o que ela estava fazendo, poderia matar a ela e sua família. Se aquela incursão que estava vindo contra a cidade desse errado, ela também poderia perder a sua própria vida. Mas há ali uma partícula importante para nós entendermos hoje, que é exatamente o que nós lemos lá em Hebreus. Porque ali é relatado sobre como que quando nós colocamos na presença de Deus, Deus age para nos dar vitória, mesmo nós sendo fracos. Porque ali quando ela agiu olhando para o Deus que ela ainda não conhecia, ela apenas havia ouvido falar dos grandes feitos que Deus já estava fazendo no meio do povo hebreu. Com certeza, chegou no ouvido dela que Deus abriu o mar para que o povo pudesse atravessar. Com certeza chegou no ouvido dela que Deus sustentou o seu povo em meio ao deserto por mais de 40 anos. Com certeza chegou no ouvido dela outros feitos, como sair a água da rocha para matar a sede do povo. Com certeza chegou no ouvido dela o poder deste grande Deus, que ela ainda não conhecia, mas que ela queria experimentar na sua vida. E por isso que ela percebe ali uma oportunidade, essa oportunidade de ajudar o povo que estava chegando, de ajudar aqueles que poderiam ensinar para ela, que poderiam dar a ela a oportunidade de ser alguém em meio ao povo de Deus, ao qual Deus poderia se manifestar através dela. E o que acontece é que a história nos conta que ela não só permite ou cuida desses espias, garante com que eles possam escapar ali e retornar ao povo, e depois o exército vem. Aí a história nos conta ali que há o cerco de Jericó, e aí as muralhas vão cair ali, e o povo consegue invadir pelo poder de Deus, as muralhas caem, e então o povo consegue ali, o povo de Deus começa a sua primeira invasão, preserva a vida dela. E a história vai nos contar algo glorioso daí, e é isso que talvez mais revela este poder de Deus para com a vida de cada um de nós, porque ela não é só redimida do seu pecado, mas Raabe é lembrada também porque a partir dela, ou da linhagem dela, ela gera a Boaz. Boaz depois vai se casar com Ruth, como foi falado aqui em algumas mensagens desta união vai se gerar Obed depois gera Davi. Davi então é a linhagem a qual nasce Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Consegue entender como que parece que você não faz parte da história, né? Muitas vezes nós nos sentimos pequenos aonde nós estamos. Muitas vezes talvez você se sinta, homem, mulher, se sinta talvez pequeno no papel que você cumpre aqui dentro da igreja. Talvez você se sinta pequeno no papel que você cumpre lá na sua casa. Mas leve no teu coração hoje que não é assim. Que se você deixar e fizer tudo pela ação poderosa de Deus na sua vida, dirigido pela palavra e pela poderosa mão do Senhor, tenha certeza que você vai fazer coisas grandiosas e que Deus vai te usar com poder para manifestar a sua graça na vida de outros, para manifestar a sua graça na vida de outras famílias, de outros lares, porque você pode ser um instrumento importante quando você se deixar usar por este Deus de poder. Assim foi com ela. Ela se deixou usar por Deus. Ela
quis conhecer o Senhor, quando ela quis conhecer o Senhor entrou na vida dela, moldou a vida dela, perdoou os seus pecados, tornou ela alguém do povo de Deus, mesmo ela não tendo a nacionalidade, mas tornou ela alguém do povo de Deus e colocou ela escrito na história do povo do Senhor, ao qual nós hoje aqui estamos narrando, porque ela deixou se manifestar o poder de Deus. Irmãos, há algo glorioso quando nós notamos os diversos exemplos de mulheres. Quero citar rapidamente aqui, só para a gente refrescar a nossa mente em algumas situações, ao quais lições importantes foram tiradas. Quando Eva mesmo é criada, mesmo nós notando, olhando para Eva como alguém que talvez tenha cometido o primeiro pecado, nós percebemos algo que é importante aí, né, nas mulheres, porque Eva, ela como o último ato da criação de Deus, né? Deus cria os céus e a terra, Deus cria todas as coisas na terra, Deus cria os animais, Deus organiza a natureza, Deus cria o homem, Deus coloca o homem para cuidar dos animais, para cuidar de todas as coisas, e então, no último ato de criação, Deus então cria a mulher. Este ato da criação, é importante compreendermos que ele não foi um ato de exclusividade, mas foi um ato que eu chamo de complementar. Complementar porque o homem sozinho, ele estava faltando alguma coisa. Porque quando nós olhamos para Deus, nós vemos do pouco que nós conseguimos conhecer de Deus, do pouco que nós podemos narrar de Deus através da palavra do Senhor, conhecê-lo através da palavra de Deus, nós percebemos diversas características desse Deus, que no fundo elas são reveladas em nós como seres humanos, em homens e mulheres. Por exemplo, o ato da criação. O ato da criação, nós homens podemos até participar, mas quem executa o ato da criação é a mulher. Ela que gera em seu ventre uma nova vida de forma extremamente poderosa e milagrosa. Por mais que possamos olhar para este ato já nos dias de hoje e conhecer cientificamente tudo que acontece ali, mas nós entendemos que é poder do Senhor quando a mulher gera vida. E isso é um ato da criação, é um ato de Deus. Só Deus pode criar vida, só Ele pode criar as coisas. É um atributo de Deus que Ele deu para as mulheres. Ao mesmo tempo que muitas vezes podemos comparar a força ou a necessidade de haver a força, e isso foi colocado ao homem, coisa que Deus tem. Quando Ele se revela pelos trovões, você vai ver no homem. Não porque falta da mulher, não é isso, é porque os dois precisam se complementar como humanidade. E o que nós mais vemos hoje é exatamente um combate feroz por essa sociedade, por esse sistema aí fora, aonde parece colocar uma divisão entre esses dois, tentando dividir de um lado homens, de um lado mulheres, para de alguma forma, e eu vejo que isso pode sim ser manifestação de alguma forma demoníaca do diabo, para impedir com que nós tenhamos convivência saudável entre homens e mulheres, entre casais. O que nós mais percebemos hoje é uma sociedade que aos poucos se divide dia após dia, olhando exatamente para o sexo, olhando para o feminino e o masculino, dividindo de um lado e de outro, impondo diversas barreiras, e essas barreiras aos poucos vai nos enfraquecendo. Nós somos complementares um ao outro. Nós somos complementares quando nós olhamos pelo poderio de Deus. Nós somos complementares quando nós vemos as características de Deus. E aqui em meio à igreja, nós notamos que a igreja só pode caminhar se houver este complemento andando juntos para formarmos um só, como o corpo de Cristo que prega a palavra do Senhor e anuncia a palavra. Mulheres têm as suas demandas, os homens têm as suas demandas, as crianças têm as suas demandas pessoais, e elas são resolvidas quando nós nos unimos em um único corpo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele coloca que a igreja é a sua noiva, Ele coloca que a sua igreja é a porta, é o corpo de Cristo aqui na terra, para pregar e anunciar a sua palavra. Jamais a pregação do Evangelho do Senhor
poderia ser feito se não fosse a igreja como um todo, participando homens, mulheres, participando crianças, participando todos os indivíduos para mostrar o poderio de Deus em todas as suas características para o mundo lá fora, para enfrentar as astutas ciladas do inimigo. Nós só conseguiremos fazer isso se nós unirmos, se nós juntos estivermos batalhando por esse único objetivo de pregar e levar a palavra do nosso Deus. Eva foi este exemplo no aspecto de que ela tinha uma preocupação. Se você analisar no fundo, Eva, talvez faltou ali a orientação, talvez faltou algum momento ali em que o diabo aproveitou, mas ela tinha em algum momento a busca por mais, que muitas vezes as mulheres talvez reflitam bem melhor do que os homens, né? As mulheres muitas vezes têm uma sagacidade, ou às vezes destaca ali a questão do questionar muitas vezes o que está certo, o que está errado, e isso possivelmente foi usado para, infelizmente, provocar ela e provocar o pecado, mas não tira a característica da própria mulher de fazê-lo. E Eva, quando ela busca, lá tinha duas árvores, né? Tinha a árvore da ciência do bem e do mal, que foi da onde ela tirou o fruto, e tinha a árvore da eternidade. Mas ela vai buscar na árvore de conhecimento do bem e do mal. Ela queria conhecer mais, queria saber mais, coisa que muitas vezes as mulheres acabam por fazer. Aí você vai ter Débora, que foi uma juíza, que em meio a onde havia homens apenas reinando ali, homens comandando, Débora, ela se coloca com sabedoria, porque a palavra do Senhor revela que ela não foi colocada por causa de cotas. Não abriu uma exceção para poder ter uma mulher lá no meio daquele pessoal. Não foi isso. A palavra do Senhor nos revela lá em Juízes 4 que ela tinha uma sabedoria que homens e mulheres iam buscar o conhecimento dela como juíza. Ela tinha uma capacidade dada por Deus, e por isso é lembrada até hoje como uma das principais juízes que comandou o povo de Israel, que comandou o povo de Deus. Assim como falamos aqui de Ruth, né? já um pouco novo, mas Ruth também foi uma mulher que agiu com piedade, agiu ao mesmo tempo também olhando para o que Deus poderia fazer sobre a sua vida. Ela, quando vem de outra, ou de outro povo, ela absorve o conhecimento de Deus, entende Deus, procura a Deus, quer conhecer o Senhor, e o Senhor a usa em todo o tempo, mostrando para nós, e mostrando que através dela também, talvez na história ela talvez não se sentisse nada, ainda mais por todas as dificuldades que ela passou, mas através dela, a raiz de Davi, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, se revelou aqui na terra, porque ela se deixou usar, ela se permitiu que Deus usasse, e ela suportou todas as dificuldades, mas venceu e foi até o fim. Quando nós lembramos de Maria, então, já a mãe de Jesus, não há como a gente não relatar o fato de que quando o anjo Gabriel chega para ela, com certeza na mente dela já estava todas as preocupações de que uma mulher naquele tempo, quando gerasse um filho fora do casamento, iria encarar. E é isso que ia acontecer com ela. Ela ia gerar um filho sem estar casada, em uma sociedade que não permitia esse tipo de situação, em uma sociedade que muitas vezes até incriminava e matava, tirava a vida daquela que engravidava fora do casamento. Mas quando ela ouve a palavra, quando Gabriel transmite para ela, e além de existir a questão de ser uma mulher, de ter um filho fora do casamento, ou fora de um casamento, ainda o anjo chega e fala: você vai engravidar, e vai engravidar do Messias, porque ainda havia outra política que proibia, ou que estava de alguma forma vigilante para saber aonde ia nascer o Messias, para que ele pudesse ser morto, ele, a família dele, ou quem porventura o anunciasse. Sobre Maria pesou, irmãos, pesou um fardo extremamente grande quando o anjo fala para ela que você vai engravidar e de você vai nascer o Salvador, o Messias.
A ela foi necessário muita coragem. Mas eu digo a você, não foi uma coragem que o anjo deu para ela naquele momento. Porque quando o anjo chega para ela, a decisão já estava tomada. É dela que iria se revelar. Porque com certeza ela já tinha a coragem necessária para ouvir aquela palavra. E mesmo com temores e tremores sobre a sua vida, ela reconhece que em Deus ela poderia superar todas elas, como ela assim o fez, como ela assim o viu. Estava sendo colocada para ela que o Filho de Deus seria gerado dentro dela de forma milagrosa, onde ninguém jamais tinha visto algo desse tipo acontecer. E acontece sobre ela, e ela carrega todo o peso, toda a dificuldade que porventura apareceu, como nós lemos e como nós já estudamos diversas vezes durante a vida ao qual Jesus tinha que nascer. Mas ela suportou a tudo, sabendo que havia um Deus que dava a ela condições de superar todas as dificuldades. Nós podemos citar outros exemplos, como o caso da mulher samaritana. O caso da mulher samaritana, ela tem uma característica, irmãos, mais interessante ainda, que é a característica de ouvir aquele que era o Filho de Deus, mas sem o conhecer. E quando ela ouve o Filho de Deus, num breve diálogo, ela ouve o Filho de Deus e encontra o Messias que ele estava procurando. No momento em que ela começa a conversar com Jesus, ela vê salvação na palavra daquele que o falava. Ela consegue ver salvação, não é porque ela tinha algum dom, irmãos. Com certeza aquela mulher tinha angústias. Com certeza aquela mulher, nós sabemos pela história que ela tinha outro marido, ela tinha problemas nos relacionamentos com homens ali, com maridos, ela de alguma forma prejudicava a sociedade. Talvez ela tinha em seu coração e em sua mente a busca contínua de alguma forma resolver esse problema, mas ela não encontrava como. E de repente, numa conversa com Jesus, ela encontra ali salvação e motivo para glorificar a Ele, porque ali estava o Salvador da humanidade, que podia render a vida dela e podia salvar a vida dela. Tanto é que ela não se importa em sair dali e em meio enfrentar a sociedade que julgava ela, a sociedade que falava dela pelas costas muitas vezes, ou que olhava para ela e anunciava que ali havia uma mulher que não deveria ser dado respeito. Mas ela chega diante dessa sociedade e fala: olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador da humanidade, e vocês também precisam conhecer este que é o Filho de Deus com quem eu conversei. E ela busca anunciar a esse Cristo, ela busca anunciar aquele que de repente ela conheceu, e quando ela buscou a intimidade do Senhor Jesus, aquilo tocou a vida dela. Buscar intimidade com o Senhor Jesus. Muitas vezes está faltando isso em nossas vidas. Muitas vezes nós vivemos uma fé muito superficial, porque nos falta buscar essa intimidade. Eu conheço Jesus, mas eu não tenho a intimidade necessária para que Jesus possa revelar em minha vida o que eu preciso fazer, aonde eu preciso ocupar e o que eu preciso movimentar em minha vida para que Deus possa me usar cada vez mais. Intimidade com o Senhor. Oração, súplica, jejum, clamar a Ele, participar da obra do Senhor, buscar essa intimidade para que então através de você Ele possa se revelar e Ele possa fazer grandes, e você possa fazer grandes coisas, não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. E ainda quando nós narramos ainda outros exemplos na vida, na palavra do nosso Deus, nós vamos encontrar Priscila, que colabora poderosamente para a pregação do Evangelho. Ela, em sua casa, quando Paulo está ali andando pelas cidades ou pelas regiões pregando a palavra, ela ouve a palavra e ela se preocupa em absorver mais da palavra. Isso é algo que a palavra do Senhor nos relata, irmãos, e eu acho assim incrível, porque muitas vezes as mulheres naquele tempo não tinham, às vezes, todo o estudo necessário, ou não tinham as oportunidades para estudar mais. E ela, quando ouve de Paulo aquilo que poderia mudar a vida dela, ela fala assim: não, vem para a minha casa. Ela e o marido dela, então, eles se sentam com ele para se aprofundarem no entendimento
revelado através do Senhor Jesus Cristo. Ela não tinha visto ao Senhor Jesus, ela não tinha conhecido ao Senhor Jesus, mas ali, através da palavra que estava sendo pregada para ela, através da revelação do Espírito Santo, ela mergulhou no conhecimento e ela usou de toda a sua força, usou de todo o seu entendimento para ajudar na obra do Senhor. Ela não estava ali para impedir ninguém de conhecer nada. Ela não estava ali para impedir a obra do Senhor de caminhar. Ela não estava ali para ser um empecilho, mas o que ela queria é fazer parte da obra e ser usada como foi usada para a pregação do Evangelho e para anunciar a Cristo como Senhor para todos aqueles lugares. Ela ouviu, aprendeu e anunciou a palavra para que mais e mais vidas pudessem se render aos pés da cruz de Cristo. Quando eu leio, né, aqui de Priscila, eu lembro muito de algumas pessoas aqui na igreja, né? Eu lembro, por exemplo, da diaconisa Helena Moura. Ontem, né, vi aqui, tomar ceia, né, sempre ali se esforçando. Segunda-feira fizemos a oração lá na casa dela, né, de preparação para a ceia. E eu me lembro de um fato, que a diaconisa Helena, ela tem uma preocupação assim, de pregar a palavra, de falar da palavra, mesmo na idade que ela está, mesmo nas dificuldades que ela está, ela tem essa preocupação de pregar a palavra. E aí ali na casa dela funcionava a base que hoje funciona na casa da diaconisa Silvana, né? E quando saiu daqui, foi para lá, ficou um tempo sem base na casa dela, e ela me procurava de vez em quando, e é claro, né? Ela algumas vezes começou a procurar devagar, assim, e aí, vai fazer um programa, vamos fazer. Mas aí eu dei uma enrolada, né? Como administrador das bases, eu dei uma enrolada. Aí na segunda vez ela já chamou um pouco mais brava, né? Aí na terceira, aí já veio a chamada daquelas. E eu, obviamente, né? Me humilhei, baixei minha cabeça e falei assim: a senhora está certinha, a senhora. Nós temos que agir e fazer a coisa funcionar, né? Aí eu passei essa responsabilidade para o presbítero Valdir. Então lá agora, responsáveis lá, colocando para funcionar, colocamos de novo lá, colocamos alguns irmãos lá, e está ali funcionando ali aos sábados, ali a base da casa dela. Mas o que é importante, irmãos, é que alguém da idade dela sabe preocupar com isso? Alguém da idade que ela está, com tudo que ela já fez para a igreja, ela precisaria, no alto aí dos seus, não vou lembrar a idade dela agora, 80, 95. Os altos são 95 anos, sabe preocupar com isso? Não precisava, mas ela está preocupada em continuar agindo igual a Priscila, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, para que a palavra do Senhor alcance mais e mais vidas, para que mais pessoas se dobrem à presença de Cristo. E muitas vezes nós carregamos aí alguma dificuldade, achamos algum problema para vir pregar, para vir anunciar, para vir participar do culto, para vir fazer alguma coisa. Lembre da diaconisa Helena Moura. Quando você de repente se sentir meio desanimado, com certeza o ânimo estará na sua vida. Por fim, eu quero lembrar de alguém extremamente importante, de uma mulher também importante na palavra de Deus. A palavra do Senhor nos fala lá em João 8. Aí eu quero colocar João 8:11 para nós ali, no verso 11. Porque aconteceu uma situação em que uma mulher foi levada na presença de Jesus Cristo. E essa mulher foi pega em adultério, nos relata a palavra do Senhor. E em adultério, naquele tempo, também era morte. Era um pecado ou uma condição para se morrer, para ser apedrejado. E nesse processo de apedrejar, chegam ali alguns homens e falam para Jesus: e aí, o que nós vamos fazer com ela agora? Ela foi pega em adultério. Mas aí o Senhor Jesus usa uma palavra para todos: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí todos saem daquela situação, se veem numa situação ao qual Jesus mostra que aquele ato que eles estavam fazendo, como a lei de Moisés ao qual eles estavam querendo usar, não deveria mais ser usado, não deveria ser exercido naquele momento. E aí o que é interessante é que o verso 11, Jesus questiona a ela:
fala para ela, né? Olha em sua volta, onde é que estão os teus acusadores? Aqueles que queriam te apedrejar aqui agora. Aonde eles estão? Aqueles que queriam tirar a tua vida, aqueles que queriam te matar por causa de um pecado que você cometeu. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe então Jesus: nem eu também te condeno. Jesus dá de imediato para ele aquilo que ele dá para nós também de forma gratuita, da forma que ele dá para você que hoje. Jesus te dá o perdão dos teus pecados para que você possa adentrar aos céus quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. O perdão para os teus pecados, assim como Jesus deu para aquela mulher que estava condenada naquele momento. Jesus dá o perdão para nossas vidas, para que eu possa caminhar em novidade de vida e para que o Senhor possa continuar se manifestando em minha vida, para demonstrar a todos que estão à minha volta que em mim há o Senhor Jesus habitando com poder e grande glória. Mas além de Jesus perdoar aquela mulher, o que eu acho mais poderoso nesse verso é porque Jesus ele termina esta frase dele falando para ela: vai-te e não peques mais. Isso aqui é de um poder que talvez a gente não consiga entender, porque Jesus ele não só te perdoa, me perdoa, ele além de nos perdoar, ele confia em você, ele confia na tua capacidade de não pecar mais. Ele confia que você é salvo agora pela sua palavra, salvo agora pelo seu perdão, você vai conseguir caminhar sem pecar mais, porque em você há agora o poder de Deus agindo para você andar em novidade de vida e andar verdadeiramente para glorificar Ele. A tua vida, a minha vida, as nossas vidas pode ser uma vida de andar diante da presença do Senhor, mostrando ao mundo que quando Jesus age sobre mim, eu consigo andar sem pecado, eu consigo andar distante do pecado, eu consigo me ausentar, me distanciar do diabo, eu consigo me distanciar das ciladas do inimigo, eu consigo mostrar ao mundo: é possível andar igual Jesus andou, porque Ele confia em mim, porque eu fui perdoado, e Ele confia em mim, que eu vou com certeza não pecar mais e andar sempre diante da sua presença. O Senhor Jesus confia em você. Você é perdoado dos pecados e Ele confia que você pode andar sem pecar mais. Podemos até ser tentados, mas Ele confia que você vai reconhecer o pecado e vai se distanciar do pecado para andar de acordo com a sua vontade. Que haja sobre nós, irmãos, todo o tempo, que haja sobre nós esta capacidade de não pecar, esta vontade, esse desejo de andar diante da sua presença, e que Deus possa se revelar através da minha vida e da tua vida. Porque eu já falei isso algumas vezes aqui: Deus não vai descer aqui como um anjo com grande poder, não. Não é assim que Ele se revela mais. Ele se revela através de mim e de você. Ele se revela através de nossas vidas. Assim como Ele acredita que você e eu não vamos pecar, Ele também faz com que eu e você possamos ser a revelação dEle aqui na terra para as outras pessoas. Você tem poder em tuas mãos, você tem poder em suas vidas, e com certeza Deus pode fazer grandes coisas através de você. Você pode ser um exemplo onde você estiver. Deixe Deus usar a sua vida. Seja você homem, seja você mulher, que Deus possa usar e manifestar o seu poder e a sua graça em todo o tempo sobre você. Se você chegou aqui hoje, como eu disse no começo, buscando e suplicando algo do nosso Deus, eu espero que você possa encontrar na palavra do Senhor as respostas para o seu anseio. Mas nós cremos que o Senhor Jesus pode se manifestar também através da oração, que a oração é ela que tem a chave para adentrar os céus, é ela que tem a chave para apresentar a Deus muitas vezes o nosso anseio e os nossos clamores e súplicas. E nós vamos orar nesse momento. Quero te convidar a ficar em pé, convidar aqui os presbíteros que estão conosco aqui, o grupo de louvor para vir à frente. E se você chegou aqui essa noite e está com alguma angústia, com alguma dificuldade, creiamos neste Deus que manifesta o seu poder sobre as nossas vidas, que
que manifestou o seu poder na vida desses homens e mulheres, a qual nós relatamos aqui. E se você chegou até aqui hoje, crendo no poder da oração, crendo na manifestação do Espírito Santo de Deus, saiba que Ele pode se manifestar aqui no nosso meio, que você com certeza sairá daqui com o poder de Deus sobre a sua vida, com a bênção que você veio buscar, para que todas as dificuldades possam cair por terra e você possa superá-las, mostrando ao mundo que Deus opera através da sua vida, opera através das nossas vidas. Você vem até a frente, nós estaremos intercedendo em favor da sua vida, para que Deus assim possa se manifestar.
Convido os irmãos a se colocarem em pé, estaremos finalizando o batismo do Senhor, do HPJ. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço.
Próximo domingo, né, dia 6/4, teremos um bazar organizado pelo Ministério de Assistência Social lá na Escola Firmício, às 8 horas. As doações podem ser feitas durante a semana aqui na igreja. Qualquer dúvida, procurar a diaconisa Juscelia. E o Ministério de Mulheres fará uma promoção de cachorro-quente no dia 12/4, a partir das 19 horas aqui na igreja. O valor de cada cachorro-quente é R$15. Vamos agradecer as visitas desta noite. O José Lucas, convidado do Billy, muito obrigado, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. A Laura, convidada da irmã Alice, obrigado, Laura. A diaconisa Neuci, a mãe da irmã Baeve, né, que está sempre aí conosco, que Deus abençoe a vida da senhora. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado pela presença de vocês. Eu desejo a todos vocês e as nossas visitas que tenham uma semana abençoadíssima na presença de Deus. Né, que Deus possa nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal, que todo o tempo, né, nós vamos voltar para a nossa rotina, para o nosso cotidiano, mas que todo o tempo nós possamos estar intercedendo uns pelos outros, sempre na presença de Deus, grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E também vou agradecer aqui no Ministério de Mulheres, né? Hoje é o último culto aí das mulheres à frente, né? Tivemos muitas mulheres aqui na frente, cada uma com o seu dom, cada uma com o seu talento, se disponibilizando para servir a Deus, né? E a gente sabe que é Deus que capacita, né? Por nós mesmos, a gente não tem condição de estar à frente. Mas Deus, com a sua infinita bondade, Ele nos capacita. E aí, quando a gente se disponibiliza, com certeza, Ele vai estar nos direcionando em tudo, viu? Uma boa semana a todos. Nós vamos nos despedir com um moto oficial do Ministério de Mulheres e depois uma bênção apostólica. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, que confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, agora e para todo sempre. Amém.